Fala pessoal, bem-vindos ao curso Base de Lançamento. Já é a nossa terceira aula. A aula de hoje é Entendendo Cada Estilo. Então assim, a gente precisa entender quais estilos tem e ver qual que a gente gosta mais, né? E é importante a gente entender que nem sempre o que a gente gosta mais é que vai encaixar com o nosso traço, né? Então a gente tem que ser bem sincero com a gente mesmo ali. E principalmente quem está começando, começar dos mais simples e depois ir, né, fazendo os mais difíceis, os estilos mais avançados. Então a gente vai dividir a aula aqui em algumas partes, então vai ter bastante exercício aí, mas assim, a gente vai aprender hoje sobre Chibi, cartoon jovem, cartoon infantil, comics, né, que são as histórias em quadrinhos americanas, e o mangá, que são as histórias em quadrinhos japonesas. Então a aula hoje está mais do que especial. Então assim, já pegou o material? Então corre lá pegar, cara, eu estou esperando você aqui. Bom pessoal, então nós vamos para a nossa terceira aula, Entendendo Cada Estilo. Essa aula é fundamental para que no final dela você defina qual é o estilo de desenho que você vai querer seguir, né? É importante a gente também entender que depende do nível de desenho que você está, né? Por exemplo, não dá pra gente começar por um comics e às vezes nem pelo mangá. Se você está com um traço iniciante, começa pelo chibi, começa pelo cartoon ali, vai desenvolvendo as suas técnicas e aos poucos você vai indo para os estilos mais difíceis, né? Então vou passar aqui por todos para que você entenda qual estilo que de repente você consegue se encaixar hoje. E depois, conforme você for evoluindo no seu desenho aí, você vai tentando estilos diferentes até você encontrar o estilo que você mais gosta e aquele que você se adapta melhor. Para começar, eu selecionei o Chibi, né? O Chibi, a ideia do Chibi é ser um desenho fofinho. E o Chibi ele tem a proporção de 2 a 3 cabeças. Então o que eu faço? Eu marco em cima do personagem, marco embaixo. Aí vocês podem ver ali que a Nezuko tem a proporção de 2 cabeças. Quando eu for começar o meu desenho, eu vou usar sempre a cabeça como base para eu calcular o tamanho do corpo inteiro. Então separei ali do Nezuko, marquei, dividi em 2 partes iguais e agora eu vou começar meu traço. O Chibi, pessoal, ele tem a finalidade de ser um desenho fofinho, um desenho bonitinho, né? Geralmente ele é uma miniatura dos personagens de anime, né? Só que ficou um estilo tão famoso que a gente também acaba vendo todo tipo de personagem dentro desse estilo. Se você digitar lá para pesquisar no Google Homem-Aranha Chibi, você vai encontrar os Vingadores em versão Chibi. Então assim, hoje em dia tem todos os personagens em estilo Chibi, que é um estilo que ficou muito famoso aí no mundo inteiro, né? Então eu tô marcando ali, quem viu a primeira e a segunda aula já sabe como que a gente começa marcando. Se você não viu, é importantíssimo que você vá lá na primeira aula do base de lançamento, vou deixar aqui no card para que vocês entendam do que a gente está falando, né? Então fiz ali uma marcação básica ali. Essa é a marcação que a gente precisa, é uma marcação inicial para que vocês entendam da proporção. E daí, lógico, né? Esse rascunho é o rascunho base e adiante a gente vai marcando, dando uma finalizada, né? Afinando o nosso desenho. Então esse é o Chibi, proporção de 2 cabeças. Agora eu passei para o cartoon infantil, que tem proporção de 2 e 3 cabeças também. O que muda com relação ao Chibi? A finalidade do cartoon é ser um desenho cômico. Então o Chibi é ser um desenho fofinho, bonitinho. O cartoon ele pode ser mais engraçado, né? Eu tô falando cartoon infantil aí, de repente o pessoal da Ilustrar tá ouvindo, é o cartoon clássico que a gente fala lá, né? Então, só o termo que eu mudei ali, que fica mais fácil para o pessoal entender, que o infantil ele tem os traços mais exagerados do que o cartoon jovem, que vai ser logo a seguir. Então esse é o personagem Mutano. Como que a gente faz ele? Ele tem proporção de 2 cabeças mais o pé. Então, para ficar mais simples da gente entender, 2 cabeças mais o pé. Ele não tem nem 2 nem 3 cabeças. Então a gente vai marcar aí o Mutano, começando com a cabeça, né? Então eu medi o tamanho da cabeça e vi quanto que dava até chegar lá nos pés. Sempre dessa forma, pessoal.
E que daí, se você, por exemplo, for reproduzir outros personagens, faça esse cálculo antes. E daí depois a gente sai geometrizando ele e, consequentemente, fazendo aquele rascunho para o desenho ficar daorinha. Importante aí no desenho do Mutano aí, que ele tem o tronco, né, um pouquinho menor e a perna bem mais esticada. Então, nós vamos fazer o tronco bem pequenininho mesmo, e ele tem mãos e pés, né, o design dele é ter mãos e pés grandes, né, para deixar exagerado. Não sei o porquê, mas a gente acha engraçado quando as coisas são grandes, né? Então, se a gente quer deixar o personagem mais caricato, a gente deixa com a cabeça grande. Isso ajuda a deixar mais engraçado. Bom, enfim. Então, assim, fiz a distribuição, faço a estrutura e depois eu venho marcando os detalhes. Isso é importante para quê? Para ver se o desenho vai caber na sua folha. Porque se a gente vem colocando um monte de detalhe ali, e se depois não couber, né? Quem nunca fez isso? Eu mesmo às vezes começava o desenho já tudo pronto, de cima para baixo. Quando chegava lá embaixo não cabia o pé, aí ficava frustradão, né? Então assim, é bom orientar vocês para que vocês já não sofram dessa forma, né? É importante. Esse curso é para eliminar vocês de tarefas desnecessárias. Então esse é o cartoon infantil, que pode ter proporção de 2 a 3 cabeças. Então agora nós vamos para o cartoon jovem. Bom, então vamos para o cartoon jovem, mas antes, se você está gostando do vídeo, deixa o seu like aí que ajuda bastante a gente a ganhar relevância, muito importante para o canal, tá bom? E eu resolvi separar a Kim Possible, que o design desse desenho é muito bacana, né? Esse é o cartoon jovem, então ele é um pouquinho mais estilizado e a gente pode trabalhar personagens de 4 a 5 cabeças. O importante de entender, né, no cartoon jovem e dos estilos que eu vou falar adiante aqui, é que a gente começa fazendo a divisão em 2 partes primeiro. E a gente entender que a parte de cima vai ficar para tronco e cabeça e a parte de baixo vai ficar para as pernas, tá? Então fixa essa ideia na mente aí para que a gente possa seguir esses próximos estilos, que aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Aí o que eu fiz? Dividi a parte de cima, vai ficar uma parte para a cabeça, a parte superior, a parte 2 vai ficar para o tronco e parte 3 e 4 vão ficar para as pernas. E feito essa divisão, né, em 4 partes, eu vou começar a fazer o rascunho ali. E isso é importante, né? Como eu falei lá nos outros estilos lá, que vocês têm que fazer essa marcação para saber se o personagem vai caber na sua folha, né? Porque se eu começar direto, pode ser que dê erro. Então a gente faz essa marcação e é até legal, porque se você tem um espaço limitado, você, com essa marcação, você já vai conseguir colocar ele no tamanho que você quiser na folha, né? De repente você começou pelo cenário e tem que colocar um personagem dentro de uma casa, por exemplo, né? Ou na porta de uma casa lá, e você tem um espaço menor, você tem que fazer esse estudo para depois você sair colocando os detalhes do desenho. Bom, vamos lá para Kim Possible. Olha para vocês verem como que o estilo dela é bem diferente. Ela tem o tronco ali mega fino mesmo, né? Parece um palitinho. Então assim, é legal a gente estudando também esses personagens, que a gente vai vendo a diferença de um para o outro, né? Aí a calça dela é bem larga, eu já fiz essa marcação ali, meio que usando um oval ali, né? A cabeça ficou circular e o tronco retangular. Eu achei interessante assim, porque o tronco ele tá bem fora da realidade mesmo, né? Ele é bem exagerado assim. E como eu falei no cartoon infantil, né? O exagero faz parte do cartoon, né? Para deixar ele engraçado, né? Deixar ele com um aspecto mais engraçado. E agora a gente vai seguir aí marcando os braços, né? Esses exercícios vão estar aí no material complementar para vocês fazerem. Então, quem ainda não baixou o material complementar, está no link da descrição, tá? Não esqueçam de baixar lá, que ajuda muito na hora de fazer essas atividades. Então, assim, essa primeira marcação que a gente faz é só um estudo mesmo, né, pessoal? Eu tenho fixado bastante, né, repetido bastante isso para que vocês entendam que a importância de vocês errarem, né? O estudo ele permite você errar. E às vezes a gente fica tão perfeccionista vendo o pessoal da internet fazendo uns desenhos muito loucos lá.
o que a gente tem que entender é que a maioria que a gente vê lá são profissionais, né? Então, assim, às vezes tem cortes também, né? Por exemplo, às vezes você vai ver um vídeo lá, o cara fez um vídeo perfeito, já foi levando o desenho certinho. Às vezes tem edição, tem cortes, e é importante a gente entender que essa é a realidade do desenho, né? Começar com a marcação, essa é a maneira correta e a maneira real, né? Que às vezes a gente vê aí vídeos editados aí, a gente acaba não entendendo, achando que o pessoal já leva o desenho perfeitamente. Então, para finalizar aí, aqui em Impossible, eu fiz a marcação do cabelo dela aí e proporção de 4 cabeças, mas também poderia ter 5 cabeças. Mas agora a gente vai para o próximo estilo, que é o mangá. Chegou no mangá. Esse daí o pessoal é fanático, né? Pelo mangá aí. Chegou a nossa hora dos otakus. Aê! Eu separei o Naruto, pessoal, porque o Naruto não tem erro, está no nosso imaginário, aí já faz parte da nossa cultura, né? Todo mundo aí, o pessoal mais velho que tem Cavaleiro do Zodíaco aí, Dragon Ball, né? A molecada mais nova aí tem o Naruto como referência. Bom, esse Naruto, ele tem a proporção de 6 cabeças, né? Se vocês olharem ali, eu coloquei anime e mangá 6 e 7 cabeças. Esse é um tamanho padrão, tá, pessoal? Não quer dizer que todos vão ter isso. Se for uma criança no mangá também, ela vai ter um tamanho diferente. E como eu falei no Cartoon Jovem, ó, separei o personagem em 2 partes, né? Então a parte de baixo vai ficar para as pernas e a parte de cima vai ficar para cabeça e tronco. Ó, até fiz a marcação, ó, fazendo a marcação aí para vocês verem como que a gente vai dividir em 2 partes. Isso é importantíssimo, tá? Mesmo que o personagem tenha 8 cabeças, é 4 para baixo, 4 para cima, só que a gente divide no meio primeiro. E como ele tem 6, ó, dividi no meio e fiz 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo. Então vai dar o personagem com 6 cabeças certinho ali. Vocês vão ver como eu vou começar a fazer agora o rabisco e vai ficar mais fácil de vocês compreenderem a partir da hora que vocês dividirem o personagem de vocês em 2 partes, tá? O que acontece? Pode ser que você desenhando aí começa a fazer o tronco e depois quando você vai ver a perna tá gigantesca, né? Ou de repente a perna ficou curta. Então por isso é importante a gente pensar o básico da anatomia de mangá, dividir em 2 partes aí então, tá bom? Feito isso, fez a separação lá, no caso ele tem 6, já dividi a 6, comecei fazendo o tronco. No tronco de mangá eu gosto de fazer como se fosse um funil ali, como se fosse uma ampulheta, né? É só uma referência, tá? Não quer dizer que tem que ser dessa forma. Pode ser de repente só um retângulo, caso você queira simplificar ainda mais. Mas eu deixei essa forminha porque daí ele desenha a cintura do personagem, né? E já cheguei até a metade. Então foi lá tronco, cabeça e agora eu venho fazendo a marcação das pernas. Como ele tá de meio perfil ali e é um desenho que tem um pouquinho de perspectiva, né? Tem essa profundidade, a perna esquerda do personagem vai estar um pouquinho para baixo, né? Vai passar da medida ali. Não tem problema, tá? Às vezes vai passar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, desde que não fique com um aspecto estranho, não tem problema, tá, pessoal? A gente usa essas marcações como base, mas não quer dizer que tem que ficar extremamente igual tá ali, tá? Não sejam tão perfeccionistas nesse ponto, porque às vezes para o desenho ficar natural a gente precisa fazer alguns ajustes. E sempre relembrando a importância de vocês afastar o olhar, né? Dar uma olhadinha, ver se tá ficando tudo ok, porque às vezes a gente fez a medida tá certinho que você fez a marcação e o desenho não tá batendo, tem alguma coisa errada. Então treina a percepção lá. Essa segunda parte que a gente tá fazendo aí agora é a blocagem. Então assim, desenhamos o axis, né, que é o bonequinho de palito, o famoso bonequinho da escola, que a gente chama o hominho de palito. Fez o hominho de palito, pessoal? Vamos fazer a blocagem. O que é essa blocagem? É dar o volume das pernas, dos braços, né? Colocar o pescoço ali, deixar ele parecendo um manequim, né? De loja, assim, um boneco mesmo. Daí sim, depois a gente vem marcando as características do personagem, tá? Então assim, se for um personagem mais gordo, né? A gente faz uma blocagem já com as partes dele bem grandes, né? Bem grossas. Se
Se for um personagem magro, já vai fazendo fino, e isso ajuda você a determinar aí a espessura e os traços de cada personagem. Aí, para finalizar, é só vir adicionando os detalhes mesmo, tá? Eu vou deixar só essa marcação para o Naruto e vamos para o comics, que são as histórias em quadrinhos americanas, né? Vamos ver lá como é que vai ficar. Bom, eu deixei o comics por último porque ele é o que trabalha assim, tem o traço mais difícil, né? O comics. Então assim, coloquei ali personagens entre 8 e 9 cabeças, porque geralmente os personagens são bem grandão mesmo, são bem fortes, né? Então ele vai trabalhar com bastante cabeças ali, por eles serem esse tipo de personagem. O Superman tem proporção de 9 cabeças, então eu já fiz a marcação ali para vocês verem. E eu tenho que fazer o quê? Dividir ao meio novamente, né? Como eu falei no Cartoon Jovem, no mangá e agora no comics. Então assim, se ele tem proporção de 9 cabeças, 4 cabeças e meia vai ser para cabeça e tronco, e 4 cabeças e meia vai ser para as pernas, ok? Eu já marquei aí, eu tô fazendo o axis dele aí, né? Então assim, olha para vocês verem como ele tem já o ombro mais largo e as pernas bem compridas, né? Então é um estilo bem diferente dos outros que a gente estava vendo, né? Porque eles são personagens mais fortes mesmo. E é o que caracteriza, né? O comic, são personagens super-heróis mesmo, assim, americanos, né? E tipo Batman, né? Mulher Maravilha, serão sempre personagens assim com estaturas mais altas mesmo, né? Até para dar essa imponência que o super-herói precisa ter nas histórias em quadrinhos. Bom, eu estou fazendo ali a marcação. Ó, é importante a gente ver a altura que vai ficar as mãos também, porque às vezes a gente faz o braço, aquele braço de gorila, né? Então uma dica básica aí para quando o braço tá levemente esticado para baixo, tá normal assim, o braço natural para baixo, ele fica na metade da coxa. Aí pensa aí, quando você for fazer os seus personagens, que sempre tem que estar esses braços pegando a metade da coxa, né? Não pode encostar no joelho lá, senão vai ficar aquele aspecto gorila e você não vai gostar, vai ver que tem alguma coisa estranha. E às vezes a gente não percebe que é isso, né? Quando a gente está começando, às vezes a gente sabe que está estranho, mas não sabe aonde que está estranho. Isso que é o problema quando a gente está começando. Então eu vou passando essas dicas aleatórias aí também para vocês irem já entendendo. Sempre o braço para baixo, natural para baixo, vai estar dando o final da mão na metade da coxa, tá? Terminei de fazer o axis, aí eu tô vindo com a blocagem dele. Lembra que eu falei que a blocagem vai depender do estilo do personagem? Olha o Superman para vocês verem como que ele já é mais forte, então eu fiz a blocagem dele já um pouco diferente, né? Já fiz com os músculos bem mais aparentes, e pelo menos assim, o traço inicial já dá pra gente ver que é um personagem mais forte do que o Naruto, por exemplo, né? O que eu marquei anterior lá do Naruto. Lógico que nós estamos falando aí da musculatura, tá? De poder, não sei não quem ia ganhar, mas enfim, essa é uma conversa para outro vídeo. Então, fiz esse traço inicial aí, deu pra gente entender hoje sobre cada estilo, e é importante vocês exercitarem, né? Fazer esses exercícios que eu separei para vocês. Então manda para mim lá, tá? Não acabou a aula, fiquem aí ainda que a gente vai bater um papo final aqui, que é muito importante para vocês. Vamos lá então, resumão da aula, pessoal. Espero que essa aula aqui tenha ajudado você pelo menos escolher qual que é o que você gosta mais, né? Se você ainda não tem definido isso. Nessa aula, o que a gente aprendeu? Proporção de cabeças, né? Expliquei que Chibi tem entre 2 e 3 cabeças, a gente fez ali a Nezuko, e expliquei que o Chibi tem que ser fofinho, diferente do cartoon infantil que também tem entre 2 e 3 cabeças, mas a ideia dele é ser mais cômico, né? Então a gente fez o Mutano dos Jovens Titãs ali, expliquei sobre os traços dele ali também. E depois a gente foi para o Cartoon Jovem, que eu expliquei que tem entre 4 e 5 cabeças, e já expliquei que a partir desse estilo, a gente divide sempre em 2 partes, né? A parte de cima vai ficar para cabeça e tronco, e a parte de baixo vai ficar para as pernas, né? Tanto ali no Cartoon Jovem, quanto no mangá que a gente fez o Naruto, já expliquei isso também.
O mangá tem entre 6 e 7 cabeças, uma proporção média, né? E para finalizar, finalizamos com o comics, que tem entre 8 e 9 cabeças, porque geralmente são personagens mais fortes e mais altos. Rapaz, já chegamos no final da terceira aula, nós já estamos na metade do nosso curso. Então assim, espero que esse conteúdo tenha sido bom para você. Se foi legal esse conteúdo, não esquece de deixar um like aí. E avisando vocês que não esqueçam também de fazer as atividades durante a semana. E se quiser me marcar lá, me marca nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, uma boa semana para todos vocês e até a próxima. Valeu!